Bom, lei do pertencimento. Vocês conhecem a lei do pertencimento? Vamos lá, quem sabe rola aí, né? Um encontro aí, né? Vocês sabem o que é a lei do pertencimento? Todo mundo que está aqui na live conhece a lei do pertencimento, sabe como ela funciona, sabe como é que ela atua na vida da gente, né? Então, imagina uma coisa. Imagina que a Valquíria está americana. Imagina que uma fábrica, para funcionar direitinho, ela precisa de todos os seus funcionários ali exercitando cada um a sua função, né? Numa fábrica, uns manejando a máquina, outros colocando o produto para embalar, outros supervisionando para ver a qualidade do produto. E cada um tem uma atividade diferente nessa fábrica, cada um tem uma função diferente. Um outro está só gerenciando, está vendo se está tudo certo, o outro cuida da distribuição dos produtos, né, para venda, o outro é o gerente geral e o outro é o presidente da fábrica, né, o que ganha o din-din. Então imagina que nessa fábrica todos têm uma função específica. E nessa fábrica, todos precisam fazer a sua função para que a coisa circule, né? Para que o produto circule, para que aquilo que a fábrica fabrica, chegue ao alcance de outras pessoas, de todas as pessoas, né? Dos consumidores, etc. Aí imagina que uma pessoa que trabalha numa determinada função ou com determinada coisa, vira para outra que tem outra função e diz assim: olha, a minha função é melhor do que a tua. O que eu faço é mais importante do que o que tu faz. Sendo que, de novo, todo mundo é necessário nessa fábrica para fazer as coisas caminharem, né? O produto circular, etc. As coisas acontecerem. Aí um diz assim: olha, o que eu faço é mais importante do que você, então você tem que sair daqui, você tem que ir embora, porque o que você faz é pouco relevante, o que você faz não tem importância, você não faz diferença aqui. E vamos supor que essa pessoa que diga isso seja uma pessoa que detém um certo poder, que detém uma certa gerência na fábrica, e acaba tirando esse funcionário, essa pessoa que exercia um papel também importante, só que diferente. Aí, imagina que a fábrica agora não conta mais com essa pessoa, com essa função específica, e começa a ter dificuldades. A produção, que antes era redondinha, né, agora começa a apresentar problemas, começa a apresentar falhas. E aí, como ninguém é colocado de volta, né, para substituir essa pessoa que foi retirada, com o passar do tempo, a fábrica passa a perder, a diminuir a sua produção, a perder o faturamento, a perder clientela, até que depois de um determinado momento, o que acontece com essa fábrica fecha, né? Então, olha só, eu fiz essa analogia com uma fábrica, mas isso serve para a vida como um todo. Todos num sistema, né? E essa fábrica hipotética, ela é um sistema. Num sistema, todos têm o mesmo direito de pertencer, igualmente. Ninguém é melhor do que ninguém. Quando alguém é retirado desse sistema, e é retirado da forma equivocada, né? Não é tirada de forma respeitosa, etc, etc, o que acontece? Esse sistema entra em colapso e pode vir a ruir. Então, imagina, numa fábrica é assim, num trabalho é assim, mas em outras áreas da vida, em outros sistemas, melhor falando, funciona de maneira similar, não igual, mas similar. Então, imagina que numa família, alguém é retirado, alguém é excluído da família, porque essa pessoa tem um comportamento diferente. E ainda que esse comportamento diferente dessa pessoa torne ela uma pessoa difícil, uma pessoa com um comportamento complicado, uma pessoa que... Sabe vocês conhecem alguém que... Vocês conhecem ou já conheceram pessoas que são difíceis
permanecer, de se relacionar? Pois é. Só que, dependendo de quem é essa pessoa, na verdade, independente de quem seja essa pessoa, se ela faz parte dessa família, se ela faz parte desse sistema, isso vai acarretar dificuldades mais na frente para esse sistema, para esse grupo. Então, por exemplo, um vovô que é excluído lá atrás porque foi preso, o que pode acarretar mais na frente naquele sistema, naquela família? Um neto ou um bisneto, ou enfim, um neto, já que é um vovô, vamos botar um neto, né, Guilherme? Vamos fazer o negócio certinho. Um neto pode, 2 gerações depois, repetir o mesmo comportamento daquele avô, ou comportamento semelhante. Para quê? Para que aquele avô, aquela pessoa que foi excluída, e a exclusão é aqui a seguinte: pô, aquele cara, ele fez coisas erradas, ele foi preso, ele cometeu um crime, ele não merece, ele não é digno de fazer parte da nossa família. Então a gente nem fala no nome dessa pessoa. Coisas desse tipo. Então esse neto, 2 gerações depois, vem com um comportamento semelhante, às vezes fazendo igual, por exemplo, cometendo um crime também, às vezes o mesmo tipo de crime. Para quê? Para que inconscientemente os membros daquela família, daquele sistema, olhem para trás e deem um lugar àquele homem, aquele vovô no coração deles. Voltem a incluir aquele homem naquele sistema por meio de um espaço no coração. Eu sei que falando assim fica parecendo muito filosófico, não, porque é filosófico, fica muito fantasioso, né? Mas essa é uma grande realidade. Então, o que é a lei do pertencimento? Tudo isso para falar o quê? A lei do pertencimento, que é uma das 3 leis sistêmicas, todo mundo aqui sabe quais são as 3 leis sistêmicas, né? Tem alguém aqui nessa live que não conhece as leis do Bert Hellinger? Agora é a hora, porque eu posso até dizer. Então, as 3 leis sistêmicas são percepções do Bert, sendo que a primeira delas é a lei do pertencimento. O que diz a lei do pertencimento? Num sistema, e sistema pode ser a família, pode ser a escola, pode ser o trabalho, a fábrica, como eu dei o exemplo na analogia, pode ser a igreja que eu faço parte, a congregação que eu faço parte, pode ser o município, o estado, o país, o planeta, a galáxia, né? Porque não pensa que é o planeta que está inserido só no sistema solar, que está inserido numa galáxia. Se duvidar, essa galáxia que a gente está inserida, a Via Láctea, ela deve estar inserida dentro de algum sistema, né? Se duvidar. Então, no sistema, seja ele qual for, todos têm o mesmo direito de pertencer. Todos fazem parte igualmente. Não existe isso de melhor ou pior, de eu sou bom, você é mal, eu pertenço e você não porque você fez tal coisa. Ou você, por exemplo, é fruto de uma infidelidade do meu pai. Aquele meio-irmão faz parte, pertence tanto quanto os outros irmãos frutos do mesmo pai e da mesma mãe, por exemplo. A cidade que nasceu também pertence, claro, né? O lugar que a gente nasceu é muito importante, Alexandre. Deixa eu ler aqui o comentário da Lari. Quando um primo foi excluído por seus comportamentos, alguém da minha linha direta pode reproduzir o comportamento desse primo? Olha, muito boa a tua pergunta, tá? O que o Bert percebeu lá atrás, isso tem em alguns livros, mas eu vou te dizer bem o livro que tem isso, porque é um dos meus livros favoritos do Bert, chama Assimetria Oculta do Amor, da editora Cultrix. O que o Bert diz ali no livro, né? Que no sistema, as pessoas que influenciam nossa vida diretamente, quem são? Nossos pais, nossos irmãos, nossos antepassados, né? Os nossos avós, tios-avós, bisavós, às vezes tios-bisavós, né? Não sei como é que chama, triavós, tetravós, pentavós, hexavós, heptavós.
até a 7ª geração, por aí, afeta a gente. Claro que quanto mais longe, cada vez menos, né? E os primos não entram nessa contagem, não entram nessa galera, porque a relação geralmente é mais distante, o vínculo, inclusive sanguíneo, é mais distante, primos. Porém, há casos e casos. Por exemplo, sobrinho também não entra, tá, Alexandre? Pelo menos nunca vi. Isso aí eu nunca vi. Agora eu vou dar 2 exemplos de primos. Nesses meus 10 anos e uns tantinhos que eu já tenho de facilitador de constelação, eu só vi em 2 constelações. E olha que eu já fiz mais de 5.000 constelações nesse mundo aí. Se duvidar, até mais. 2 constelações apenas, em 2 momentos apenas, eu vi pessoas trazendo um tema que tinha a ver com um primo. Tá? 2 únicas vezes. Uma vez foi um cara que morava com um primo nos Estados Unidos e esse primo veio a se matar, veio a se suicidar. E ele suicidou na casa onde eles moravam e isso afetou muito ele. A gente olhou na constelação. E outra vez foi um caso de uma criança que tinha um problema de sudorese. Ele suava muito, essa criança. Quando ele ia dormir, ele ficava muito suado. Mesmo com o ar-condicionado ligado, eles moravam em São Paulo, então São Paulo tem o seu período frio, né? Diferentemente daqui do Maranhão, que não tem frio. Mas mesmo no ar-condicionado, toda noite ele suava muito. E aí na constelação a gente viu, foi até uma constelação bem diferente essa, que ele olhava muito para um primo distante, uma criança que havia morrido num acidente doméstico, ou seja, a mãe, agora não me lembro quem, derramou uma panela com água fervendo na criança, um negócio assim bem trágico. E aí a criança morreu em decorrência dessa queimadura. E aí gerou um emaranhado para o filho da minha cliente. Então foram as únicas vezes, tanto é que eu sei contar porque é um negócio assim muito raro para mim, né? Não sei para outros consteladores, para outras pessoas, mas primos geralmente não afeta. Tanto é que quando eu vou fazer uma constelação, e quem já fez constelação aqui comigo sabe disso, eu faço algumas perguntinhas antes da constelação, até porque eu não sou vidente, não sou, né, adivinho, não tenho mediunidade aflorada, então eu não sei de nada da pessoa. Mas eu pergunto algumas coisinhas só para eu ter uma noção. E uma das coisas que eu pergunto é: mortes trágicas na família já aconteceram? Já teve alguém que morreu de forma trágica? De nada, Lari. Aí a pessoa responde, aí eu digo, mas primos não me interessam, eu quero saber de avós, bisavós, tios, avós. Entende? A Mabel está perguntando assim, se eu tenho o mesmo nome de uma tia, bisavó, isso não influencia em minha vida, né? É possível que eu carregue algum trauma dela por eu ter o mesmo nome? É possível, tá, querida? Nome é um negócio muito sério, tá? Eu sei que, já que estamos falando de pertencimento, eu sei que muitas pessoas colocam o nome de um filho, de um neto, ou de um sobrinho neto, por exemplo, ou até de uma pessoa mais distante, até um sobrinho bisneto, para honrar alguém. Geralmente para honrar. Às vezes eu acho o nome bonito, mas geralmente é para honrar. Né? Eu vou botar o nome do meu avô, do teu avô, porque era um cara muito maravilhoso, ou então foi uma pessoa que me fez muita falta. Eu, Guilherme Fernandes, não sei se vocês sabem, né? Tem gente nova aqui na live? Tem gente que está assistindo a live pela primeira vez? Se tiver, levanta a mãozinha para eu saber. Então, o meu nome, Guilherme Fernandes, é uma homenagem que o meu pai fez ao pai dele, meu avô paterno, que se chamava Guilherme Fernandes também, né? Só que aconteceu com o meu vovozinho, que eu não conheci porque morreu quando meu pai tinha 1 ano de idade. Ele morreu num acidente, numa fábrica. Vixe, meu Deus do céu. Até comecei com o exemplo de uma fábrica aqui na live, mas nem me toquei. Foi totalmente inconsciente, tá vendo? Então ele morreu num acidente numa fábrica. Depois, há poucos anos atrás, eu descobri que foi uma fatalidade, porque o meu avô ele tinha ido para uma entrevista de emprego, digamos assim. Ele nem estava trabalhando nessa fábrica. Ele foi lá para procurar um emprego e estourou uma caldeira e ele estava no lugar na hora errada, ou não, né? A gente não sabe. E ele veio a falecer. Meu pai tinha 1 ano de idade. Então, para honrar esse vovô, ou esse pai, o meu pai colocou o meu nome.
Agora imagina a dificuldade que foi, viu, amado? Porque durante muitos anos eu tive muita vontade de morrer, cara. Né? Não a ponto de tentar me matar, tá? Mas sempre flertei, digamos assim, com a morte. Né? E só fui descobrir isso depois que eu entrei no mundo do autoconhecimento. Hoje, graças a Deus, estou bem tranquilão, tá? E o pior é meu nome de uma santa católica, também influencia, né? Aí não sei. Nome de santo não, cara. Nome de santo é positivo, né? Aí não sei, aí cada caso é um caso. Então, voltando, né? A lei do pertencimento diz isso, gente. A gente não pode excluir as pessoas. Pelo menos não deveria. Por quê? Porque numa família, por exemplo, aquela pessoa que é excluída, ela faz parte. Então, teve uma pessoa que perguntou ainda agora aqui se eu ia falar de pai ausente, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui o comentário dela. Ela perguntou, então vamos falar de pai ausente, né? Eu falei, não sei. Então, vamos lá. Pais ausentes, né? O que vocês acham? Vocês acham que um pai que é ausente, que foi embora, né? Que teve filho, constituiu uma família, depois abandonou a família, ou nem constituiu a família, enfim, não achei aqui o comentário. Vocês acham que esse homem, que mesmo tendo feito isso, que não é uma coisa bacana, né, gente? Vamos combinar que ausentar, abandonar não é algo louvável, não é algo normal, não é algo gostoso, né? Não é algo desejável, pelo amor de Deus, né? Mas vamos supor que isso tenha acontecido. Esse homem abandonou a família e foi constituir uma nova família, enfim. Vocês acham que pelo fato dele ter abandonado a família, ele vai deixar de pertencer a esse sistema, especialmente para os filhos? O que vocês acham? E aí eu vou tocar num assunto delicado. Na verdade, eu vou falar de coisas delicadas hoje aqui nessa live. Então, prepara o teu coração ou então só sai da live. Porque eu vou falar algumas coisinhas aqui que pode ser que incomode. Então, vamos lá. Respondam para mim. Esse pai que se ausentou, né, de forma irresponsável mesmo, né? Simplesmente conheceu outra pessoa e foi embora. Vocês acham que, para os filhos, especialmente, para os filhos que ele teve com essa mulher, na família que ele constituiu e que depois ele abandonou, vocês acham que ele perde o direito dele de pertencer na vida, no sistema dos filhos que ele teve e depois até dos netos? Vocês acham que isso acontece? Vocês acham que o fato dele ter cometido esse erro tira o direito dele de pertencer como pai? Pois é, como a Kátia colocou, o pai se ausentou, mas ele continua sendo pai. E é essa a grande dificuldade das pessoas, porque a grande maioria das pessoas ainda acha que pai e mãe é quem cria, é quem dá suporte físico, emocional e etc. Eu sinto muito, não sei em outras abordagens, tá? Pode ser que na psicologia ou sei lá onde, isso faça diferença. Faça diferença não, isso seja assim. Mas aqui, na abordagem sistêmica, no pensamento e na visão sistêmica, pouco importa se o pai é presente ou não. O fato dele ter dado a vida já faz dele já dá a ele, melhor, faz dele não, dá a ele aquele lugar que é um lugar intransferível, imutável. Por isso que essa história de pai, por exemplo, né, que a gente vê no Dia das Mães, minha mãe não é mãe, é uma pai, ela é pai e mãe. Isso, desculpa, é uma mentira. Isso não existe. Isso é criação da mente humana, que é muito fértil, e a gente vê o que a mente humana hoje em dia é capaz de fazer. As loucuras que ela faz, né? Então essa é mais uma das loucuras da mente humana fértil. Não existe pai. Sinto muito. Existe pai e mãe. Existe mãe que cria os filhos sozinha ou solteira. Mãe solteira porque não está casada, não tem um vínculo, né? Não tem um marido, um companheiro. Beleza. Agora, pai não existe. Aqueles filhos que aquela mulher teve, ela teve com um homem. Ela não teve sozinha. O ser humano, ele não é um ser que se reproduz sozinho, como alguns peixes, né? Tem alguns peixes, eu acho que lagartos também, eu lembro agora bem de peixe, que conseguem se reproduzir sozinho, né? Sem ter a necessidade de ter um parceiro. Mas o ser humano
Não, baby. O ser humano precisa de 2 para formar um. E esses 2 têm um lugar fixo pro resto da vida. Ponto final. Ah, Guilherme, mas eu não aceito porque minha mãe foi uma guerreira, minha mãe fez tudo por mim. Beleza. Aqui a gente não tá para doutrinar, tá? Eu não doutrino ninguém, Bert muito menos ainda, Bert Hellinger queria doutrinar ninguém. O que a gente traz aqui é uma percepção da vida, como ela é, da realidade como ela é. Então, quando se exclui, por exemplo, um pai ausente, eu só estou usando o pai ausente porque teve uma pessoa mais anteriormente que perguntou, tá? Não é por implicação nem nada, não. Quando se exclui um pai ausente, quem está excluindo isso perde força, especialmente os filhos. Para os filhos há uma perda de força tremenda, porque a exclusão ela faz isso. A exclusão ela tira a força. A exclusão de quem pertence, lógico, né? Tira a força. E a exclusão de antepassados principalmente, né? Começando de papai e mamãe para trás. Então, a exclusão tira força. E no caso da parceira ou do parceiro que exclui o outro parceiro ou outra parceira, isso acaba que traz prejuízos, pode trazer prejuízos para a vida dele, por exemplo, ele pode ficar bloqueado para entrar numa nova relação, porque ele não consegue se desvencilhar daquele vínculo de forma negativa, né? Porque quando há uma separação, um rompimento de forma dolorosa, negativa, se as pessoas não souberem trabalhar isso bem, não souberem seguir em frente, elas ficam atadas umas às outras. Então, olha como a exclusão é negativa, né? Então, a lei do pertencimento, de novo, foi uma percepção do Bert quando ele estava atuando como missionário, como diretor de uma escola na África do Sul. Para quem não sabe, Bert Hellinger foi um alemão que foi padre católico, lógico, se só é padre é católico, né? Católico. E depois da Segunda Guerra, ele foi atuar como, além de padre missionário, como diretor de uma escola, porque ele também era pedagogo. Ele era formado em pedagogia, em filosofia, em teologia e ele era psicanalista também. Mas a psicanálise veio depois. Então, quando ele foi para a África do Sul, ele já era pedagogo. Então, ele foi dirigir uma escola em Joanesburgo. E aí, nessa ida dele para a África do Sul, ele teve muito contato nessa época com as tribos Zulus, né? Que é um tipo de tribo lá da África, né? De africanos. E ele teve muito contato com essa galera, né? Com os Zulus. E a lei do pertencimento para ele veio da percepção de como os Zulus se tratavam, de como os Zulus, de como essas tribos resolviam suas questões por meio da inclusão e não da exclusão. Então, por exemplo, uma pessoa, um membro da tribo roubava uma galinha, né? Pegava uma galinha de outro. O que eles faziam, né? A tribo Zulu. Ao invés de eles pegarem aquela pessoa e trancafiar dentro de uma jaula, né? Que é o que a gente faz aqui dentro da prisão, por exemplo, e de certa forma às vezes tem que fazer mesmo, né? Mas enfim, em vez de trancafiar aquela pessoa ou bater naquela pessoa, eles chamavam, a tribo se reunia, traziam aquela pessoa e diziam assim: fulano, por que você roubou aquela galinha? O que está faltando para você? Por que você não pediu? Olha a diferença. E o que acontecia aí? O que acontecia é que a reincidência no crime ou no delito era bem menor. Porque havia uma inclusão, uma tentativa de reparação incluindo e não excluindo. Então essa foi uma das percepções do Bert que foram primordiais para ele chegar à ideia de que quanto mais eu incluo, mais força o sistema tem. Mais coeso o sistema fica. E vamos combinar, né, gente? Independente do sistema que a gente esteja inserido, quanto mais força a gente tem, melhor, né? Porque mais a gente consegue o quê? Superar as adversidades. Né? A gente consegue superar as dificuldades que são naturais da vida. Mas quando eu me afasto
ou quando eu me bloqueio ou bloqueio outras pessoas, o que acontece comigo? Eu enfraqueço, né? Porque muitos de nós achamos que a gente não depende de ninguém, né? Que a gente não precisa de ninguém, que nós somos seres independentes, né? Especialmente depois que a gente sai da casa dos pais, forma a nossa família ou começa a ganhar nosso dinheiro, a gente acha que a gente não precisa mais de ninguém. Isso não é uma verdade. Nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Para a gente nascer, a gente precisa que alguém tire a gente da barriga da mãe, né? E para a gente morrer, para a gente morrer não. E quando a gente morre, o que acontece com a gente? As pessoas vão lá, carregam o nosso caixão e colocam no buraco. Ou pegam o corpo e colocam no crematório. Então, do nascimento até a morte, a gente precisa uns dos outros. Então, a lei do pertencimento, ela fala disso, da necessidade da inclusão. Durante esses anos todos que eu tenho atuado como facilitador, eu vi dezenas de casos, milhares de casos, literalmente, de situações de dificuldades de pessoas que excluíram outras pessoas do seu sistema, do seu coração, da sua vida, especialmente papai e mamãe. E os efeitos foram os mais negativos possíveis. Separações, doenças, falências, dificuldade de ganhar dinheiro, dificuldade de se posicionar no mercado de trabalho, dificuldade de encontrar um amor, um relacionamento a dois, dificuldade de se relacionar com um parceiro que até tem o casamento, até tem o parceiro ou a parceira, mas é um inferno a vida a dois. Os filhos começam a dar problemas. Gente, se tem uma coisa que gera problema nos nossos filhos, que fazem os nossos filhos serem difíceis ou ficarem difíceis, terem comportamentos difíceis, atitudes difíceis, são exclusões. E começa desde a infância, desde bebê, na verdade. Cansei de ver em constelações, por exemplo, crianças com doenças ou com dificuldade de comportamento, dificuldade para comer, dificuldade de dormir e por aí vai, por conta de alguém excluído no sistema. E geralmente, sabe quem são as pessoas que mais impactam nesses casos? Abortos, principalmente provocados, né? E avós, os homens. São os dois principais tipos de pessoas que são excluídas e que causam problemas que acabam acarretando dificuldades. Problemas não, dificuldades com as crianças. E as crianças estão a serviço da inclusão. Criança não exclui. Criança, pelo contrário, quer todo mundo junto e unido. Deixa eu ler aqui o comentário da Alessandra. Vocês podem também fazer pergunta, tá, gente? Às vezes o distanciamento físico é necessário, com certeza. Como saber se excluímos ou não essa pessoa do nosso coração, no nosso sistema? Muito boa a tua pergunta, Alessandra. Pois é, e quase toda live, geralmente eu falo muito sobre isso, né? Difícil a live que eu tenho aqui, dependendo do tema, lógico, que eu não falo sobre isso aí que tu perguntou. Que é uma dificuldade que muitas pessoas têm, que é o seguinte. Claro, se, por exemplo, o teu papai, ou a tua mamãe, ou um irmão, porque isso acontece muito com irmãos, né? Tem uma personalidade difícil, tem um gênio difícil, é uma pessoa difícil, né? Seja porque tem um transtorno psiquiátrico, uma doença, e por aí vai. Claro que eu não sou obrigado a conviver com essa pessoa. Eu não sou obrigado a aturar maus tratos, falta de educação, ignorância, né? Violência, seja física, seja por palavras, etc. Ninguém é obrigado a permanecer com pessoas difíceis. Ninguém, tá? Só que, dependendo de quem são essas pessoas, eu tenho que saber como me afastar delas. Porque fisicamente eu posso fazer isso. Então, e isso aqui vai valer principalmente agora, é muito importante isso, saber fazer isso com a galera que veio antes, né? Começando com pai e mãe. Então, assim, fisicamente eu me afasto. Eu saio de perto, eu vou viver em outra cidade, ou em outro bairro,
enfim, vou cuidar da minha família que eu constituí, beleza. Mas aqui dentro, no coração, essa pessoa precisa ter um lugar muito especial. Precisa ter um lugar reservado. Então, se for um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, um lugar de grande. E grande, um lugar de grande significa que eu preciso ter respeito e gratidão por essa pessoa ou por essas pessoas. Então, gratidão, papai, gratidão, mamãe, pela vida que vocês me deram. Eu respeito o jeito de vocês, a vida que vocês têm, as escolhas que vocês fazem, mas eu quero fazer diferente comigo. Então, vocês aí e eu aqui. Esse é o jeito certo. E assim, essa frase que eu acabei de falar agora, eu nem preciso dizer para eles, tá? É algo aqui dentro, é uma postura que se reverbera com o meu comportamento. É assim que a gente faz a vida, na vida como ela é, né? Na vida real, digamos assim, como fala meu filho. Então, por fora, do lado de fora, se for o caso, eu preciso me afastar e me afasto. Vou viver minha vida. Mas do lado de dentro eu preciso ter essa reverência. E a reverência nada mais é do que respeito e gratidão. Tá? E isso vale para todo mundo, para todas as pessoas do nosso sistema e, na verdade, da vida. E aí eu vou entrar na segunda parte da live, né? Que eu só estou falando da lei do pertencimento. Por que eu resolvi falar do Pai Nosso, né? Que é a oração e que é a primeira de nada, Alessandro. Eu que agradeço a sua pergunta, muito boa. Porque é uma dúvida muito comum. E assim, antes de entrar no Pai Nosso, eu sei que é muito difícil fazer isso. Ou seja, separar o fora do dentro. Eu sei que é muito difícil ter uma postura do lado de fora eu vou ficar longe, do lado de dentro eu vou continuar junto. Porque nós, seres humanos, a gente tem a tendência de misturar as coisas, né? A gente acha que afastar do lado de fora também tem que tirar do coração. E eu vejo muita gente, já vi muita gente dizendo isso. Meu pai, para mim é como se morreu. Ele não tem um lugar no meu coração. Minha mãe não tem um lugar no meu coração. Essas pessoas não sabem o quanto que elas estão bloqueando a vida delas, no mínimo. Porque no coração da gente, eles permanecem, eles deveriam permanecer ativos, fortes, até porque eu sou eles, né? Não existe isso de eu vou excluir meu pai do meu coração, não gosto mais dele, não quero mais saber dele. Você é seu pai. Você é sua mãe. Não tem como desassociar. Eu, Guilherme, 50% meu é Arimateia, 50% Lourdes. O nome dos meus pais, né? José de Arimateia e Maria de Lourdes. 50% de cada lado. Não tem como. Se eu tirar os 50% de um e do outro, eu deixo de existir. Entende? Então, do lado de fora, vou viver minha vida. Do lado de dentro, obrigado, respeito vocês, vou seguir com vocês no meu coração, até que vocês têm muita coisa para me ensinar. E tem, tá? Por mais difícil que seja, por mais que tenha abandonado, por mais que tenha feito o que fez, tem muita coisa para ensinar, tá bom? A Lívia está perguntando, ex-parceiros tem que incluir no coração também? Lívia, tu é filha da Rose, né? Agora que eu estou vendo o sobrenome. Um beijo na Rose, tá? A Rose é muito querida. Claro que tem. Claro que tem. Lógico. Imagina uma pessoa que você viveu durante algum tempo, né? Por mais que tenha sido pouco tempo. Um beijo pra tua mãe, tá? Gosto muito dela. Espera ela que eu tô com saudade dela. A Rose é fantástica. Imagina uma pessoa que você conviveu algum tempo e chegou, inclusive, a formar uma família com ela. A ter filhos com ela. Mas nem precisa ter filhos. Essa pessoa fez parte da tua história. Essa pessoa te ajudou a te enxergar, porque lembra, parceria amorosa é o quê? Espelho, não é isso? Nós somos espelhos uns dos outros. Então, o parceiro, aquele parceiro que hoje não está mais com você, ele te ajudou a você se enxergar, mesmo que não tenha sido um reflexo gostoso, um reflexo bonito, um reflexo prazeroso naquele momento. Mas naquele momento, o que ele te mostrou de ti e tu para ele foi essencial, pelo menos se você tiver um olhar do autoconhecimento, né, uma postura de olhar para dentro, foi essencial para você se conhecer um pouquinho mais. Para, no mínimo, você ver o que você não quer mais para sua vida. Eu costumo dizer isso. Ex serve, pelo menos,
pra gente ver o que a gente não quer mais pra vida da gente, né? Se tivesse sido seu namorado também, tem gente que é difícil incluir demais. Depende do namoro. Então, ó, eu ia falar isso, aí tu fez a tua pergunta, eu vou complementar. Então, eu tive uma namorada, que eu não vou dizer a ordem dela para não dar spoiler, né? Ainda bem que eu tive mais de uma, então vai ficar mais difícil. Mas, enfim, eu tive uma namorada que ela foi um namoro bem difícil, cara, bem complicado, bem tumultuado. Eu era muito imaturo, ela também, né? Eu era muito novo, ela também. E era um namoro assim, bem tóxico, de ambos os lados, né? Muito ciúme, muita possessividade. Não, olhando para trás, era um Guilherme 100% diferente do Guilherme de hoje, né? Quando acabou esse namoro, o que eu aprendi, viu, Lívia? Que nunca mais eu queria me relacionar com ninguém daquele jeito. Com nenhuma mulher possessiva e ciumenta que ativasse a minha possessividade e o meu ciúme. Como o universo é mental e tudo que a gente cria é o que a gente pensa, graças a meu bom Deus, os outros relacionamentos que eu tive depois nunca mais foram naquele nível, né? Graças a Deus. Chegou perto não. Teve alguma coisa semelhante depois, mas nem perto, na verdade, chegou do que foi esse relacionamento. Então, assim, essa pessoa me ensinou que eu não preciso ficar num relacionamento doentio, tóxico, né? Apesar de que eu era bem diferente naquela época, mas ela me ensinou muito. Então ela tem um lugar no meu coração, viu? Ela soltou fogo. Ela tem um lugar no meu coração. Agora, de novo, o que eu falei agorinha sobre longe e dentro é a mesma coisa. O fato dessa pessoa ter um lugar no meu coração significa que quando eu encontrar com ela, eu vou abraçar ela, beijar. Ô, fulana, tudo bem contigo? Ô, muito obrigado por tudo que tu me ensinou quando a gente namorou. Nem significa mandar mensagenzinha de feliz aniversário, de qualquer coisa. Não tem nada a ver. Acabou, tem um lugar no meu coração. Obrigado por tudo que me ensinou, mas tu aí, eu aqui. Tu vivendo a tua vida e eu vivendo a minha vida, obrigado. De muita preferência. Até porque é ex, né? Agora, lógico, quando tem filho envolvido, aí não tem jeito, né? Tem que ter um contato, mas ainda assim, não precisa também... Enfim, cada caso é um caso. Eu admiro muito esses casais, esses ex-casais que se tornam amigos e tal. Isso nunca aconteceu comigo, mas eu admiro bastante, tá? Tu prefere até ignorar? Tá bom, ok. Mas funciona assim, tá? Então, vamos lá. Falei muito da lei do pertencimento... E aí eu quero trazer a história do Pai Nosso, né? Por que eu quis falar do Pai Nosso? O Pai é nosso. Na verdade, na live da semana passada, até falei um pouquinho isso no finalzinho da live, só que agora eu quero falar um pouquinho mais, porque foi uma percepção que eu tive na semana passada. Então, o pessoal que está no meu canal, a gente tem um canal aqui no Instagram, eu tenho um canal agora no perfil, né? Lá eu coloquei o que aconteceu na semana passada e eu vou repetir aqui. Então, assim, semana passada eu cheguei na minha academia e encontrei uma pessoa que era uma pessoa que eu, até aquele dia, toda vez que eu olhava ele, é um homem, eu tinha uma certa repulsa, né? Sabe quando você olha assim uma pessoa e você diz assim, se eu pudesse eu não olhava esse fulano ou essa fulana nunca mais na minha vida? Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já disse assim, se eu pudesse eu não olhava fulano nunca mais na minha vida? Ia ser uma glória, ia ser assim, um presente de Deus. Quem aqui já passou por isso? Levanta o dedo, né? Então eu cheguei na minha academia semana passada e tinha essa pessoa que eu tinha muita ressalva com ele. Só que, para contextualizar, por que eu tinha essa ressalva com esse homem, né? Com essa pessoa? Contei tudo isso lá nos áudios que eu coloquei no canal, mas vou contar aqui. 2015, eu já até contei essa historinha várias vezes, mas vou contar aqui rapidinho. 2015, no meu segundo ano de facilitador de constelação, várias pessoas começaram a me acompanhar aqui em São Luís, nos workshops que eu fazia, porque nessa época, 2015, eu não trabalhava com online. Hoje eu só trabalho com online, hoje eu não trabalho mais no presencial, né? Nem aqui em São Luís, por enquanto, lugar nenhum. Em breve eu vou trabalhar, volto a trabalhar, mas no momento só online. Então naquela época era só presencial. Então várias pessoas começaram a me seguir,
me seguia assim, me acompanhando. Eu fazia workshop, tinha essa galera comigo. E aí a gente também fez um grupo paralelo de homens e mulheres, um trabalho de masculino e feminino, presencial também aqui em São Luís. Só que naquela época, meu segundo ano de constelador, isso há 10 anos, ou 9 anos atrás, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, e acabei metendo os pés pelas mãos. Fazendo o quê? Dando demais. Já contei isso várias vezes aqui, quem me conhece mais tempo sabe disso, né? Fiz demais, fazia muito exercício, cobrava um valor pequenininho, às vezes não cobrava, dava constelação de presente, uma merda isso. Consteladores, não deem constelação de presente para ninguém. E se quiser saber como fazer o negócio do jeito certo, a Autoridade Sistêmica agora em julho, nossa mentoria, tá? Vai abrir a segunda turma agora em julho. Você que é constelador e que quer aprender a postura certa. Ou continuar aprendendo, né? Você que já aprendeu e quer continuar exercitando isso. Enfim, fiz demais. O que aconteceu no final de 2015? Esse grupo começou a se esfacelar. Só que ele começou a se esfacelar da pior maneira possível, ou seja, começou a ter intrigas, ter confusãozinha, ter disse-me-disse. E acabou que o grupo se desfez no início de 2016 com essa galera, com uma parte dessa galera saindo, falando mal de mim. Hoje eu entendo que eles falaram mal de mim porque eu agi errado também, né? Tem a parte deles, óbvio, mas eu não vou falar da parte deles, eu vou falar da minha parte. Eu agi errado por ter dado demais, por ter feito demais, por ter ficado na postura do Salvador, etc. O que aconteceu com uma parte dessas pessoas, que não foi a maior parte, mas uma pequena parte, mais uma parte? Essas pessoas começaram a falar mal de mim, para todo mundo aqui na cidade, né? Para as pessoas, para o entorno deles. E era uma galera que era desse meio do autoconhecimento. Resultado é que eu fiquei queimado aqui em São Luís, né? Como a gente fala aqui. Não sei como é que vocês falam aí. Aqui a gente fala queimado. Fiquei queimado aqui na cidade. E isso foi um negócio muito sério, porque acabou que atrapalhou eu desenvolver o meu trabalho aqui. Tanto é que foi isso que me levou para o online, em 2017. Então, há males que vem para o bem. Já ouviram essa expressão? Pois é. Para mim, isso foi um grande aprendizado. Foi um mal que me trouxe um grande bem, porque se hoje eu tenho esse alcance online, né? Esse tanto de gente me ouvindo, me escutando, me lendo, é por tudo isso que aconteceu lá atrás. Ok, fecha o contexto. Essa pessoa que eu encontrei na academia, esse homem, era uma dessas pessoas que começou a falar mal, saiu falando mal de mim. Então, eu olhava ele antes, até esse dia, e tinha-se uma repulsa muito grande por ele. A Thaís sabe disso. E a Thaís também, mas a Thaís bem menos, porque não foi com ela, né? Mas a Thaís, a gente parou de se falar, né, com algumas pessoas, mas a Thaís também não curtia muito encontrar com ele. Mas eu bem mais mesmo. E aí, gente, quando chegou nesse dia na academia, na hora que eu entro na academia, a primeira pessoa que eu dou de cara, adivinha? Com ele. Mas assim, foi eu entrar na academia, já olhei de longe, e aí quando eu olhei de longe, me veio essa frase aqui, ó. O Pai é nosso. Cara, na hora que veio essa frase, eu falei, putz grila, é isso. O Pai é nosso. O Pai não é só meu. E por que o Pai é nosso, né? Tem uma palestra do Peffer, que é aquela abordagem que eu gosto muito, que eu estou sempre falando aqui, a número 9, chama Meditação, o Pai Nosso. Tem uma coisinha antes que eu não lembro. Ele fala, a Eva, ela faz uma dissecação do Pai Nosso, digamos assim, né? Ela pega frase por frase e vai elaborando aquilo, né? Então a primeira é Pai Nosso. E aí ela diz, Pai Nosso, o Pai é nosso. Não tem como dizer assim, olha, o Pai é só meu, Deus é só meu. Ele só me fez. Ele fez, estou pegando aqui um negócio que eu vou ler para vocês. Ele me fez em detrimento dos outros. Eu sou melhor do que os outros. Eu tenho mais vantagem que os outros. Não existe isso. Ó, todos somos filhos de Deus, né? Neste todos
Estamos incluindo a nós mesmos, aos nossos familiares, pessoas queridas e também pessoas que não gostamos, que temos certa resistência, que nos provocam sentimentos desagradáveis, que estamos em desacordo, lulistas e bolsonaristas, ou que somos indiferentes ou não nos importamos com elas. Esse Pai é de todo mundo. E aí ele ainda continua: se quiserem chamar a si mesmos de filhos de Deus, só há justificativa para fazer isso quando também considerarem igualmente filhos de Deus aqueles que provocam em vocês sentimentos desagradáveis. Foi por isso que veio essa frase, porque eu lembrei da palestra que eu tinha escutado há poucos dias atrás, e veio assim, cara, na hora que eu olhei para ele, veio: o Pai é nosso. Gente, mas foi assim uma catarse, assim, foi uma coisa assim quase que... Aí eu olhei aquilo, aí até contei isso também no canal, me deu vontade de fazer um Ho'oponopono, coisa que eu não costumo fazer, né? Todo mundo sabe o que é o Ho'oponopono, né? Aquelas frases: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Então fiz um Ho'oponopono para ele e imaginei os pais dele atrás dele e trouxe os pais dele para o meu coração, que é um exercício sistêmico que eu gosto de fazer muito. Gente, tudo isso assim, em questão de poucos minutos. Cara, aí aquilo ali me tomou conta. Aquilo tomou conta de mim, aquela sensação. E aí aconteceu uma coisa muito engraçada uns 10, 15 minutos depois. Fiz isso, né? E aquela energia ficou reverberando em mim, aquela percepção. E ficava a frase dizendo: o Pai também é nosso. O Pai também é nosso. O Pai é nosso. O Pai não é só teu, Guilherme. Ele também é tão filho quanto tu, Guilherme. Tu não é melhor do que ele, Guilherme. Ele era um menino e tu também, Guilherme. Gente, aí demorou uns 15 minutos, mais ou menos. Eu estava parado, assim, encostado no aparelho, esperando o aparelho ficar livre, que eu estava revezando, né? Cara, ele veio na minha direção. Ele veio caminhando assim na minha direção. E do jeito que ele veio, se fosse em outro tempo, eu ia fazer o quê? Eu ia desvirar, eu ia pegar o celular, né? Para não olhar para ele. E eu fiquei olhando para ele. E ele veio na minha direção, olhando os meus olhos, eu olhei para ele, eu olhando para ele, e ele passou por mim. Mas assim, a minha cara muito tranquila, ele vindo aqui, eu olhando para ele assim, e ele passou. Então ali acho que foi uma confirmação meio de que eu fiz o movimento certo, sabe? Guilherme, e o efeito disso na tua vida? Eu não sei, cara. Eu não fiz isso para ter um efeito prático. Eu não fiz isso para... vou fazer isso para fazer as pazes com São Luís. Ou vou fazer isso para eu mostrar que eu sou uma pessoa espiritualizada, que eu sou uma pessoa do bem, porque eu estou acima do bem e do mal, porque eu sou constelador. Não teve nada disso, sabe? Nada. Eu apenas... foi um impulso da minha alma, do meu coração. E foi muito bom. Gente, mas assim, não tem como descrever para vocês o quanto que isso me trouxe assim uma paz. Paz. Eu fiquei em paz. Então, o Pai é nosso, é de todo mundo. Por isso que todo mundo pertence, todos pertencem. Os 8 bilhões de pessoas nesse planeta pertencem. Nós pertencemos uns aos outros. Nós estamos conectados, ligados uns aos outros. Não existe eu sou melhor do que você. Não existe. Isso é construção do ego, do pequeno ego. Eu sei mais do que você não sabe. Mesmo que tenha mais conhecimento intelectual, mas não sabe mais do que o outro. Sabe mais de certas coisas do que o outro. Então, por exemplo, um cara que é um executivo bem sucedido, ele sabe ganhar dinheiro na bolsa de valores, no mercado financeiro, ou nas empresas, como um consultor, como sei lá o quê. E um mendigo, um cara que vive na rua, o que ele sabe? De mercado financeiro ele não sabe porra nenhuma, né? Não sabe nada. Mas ele sabe sobreviver com o mínimo. Olha que interessante. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu pensei nisso agora, falando para vocês.
Então um mendigo, ele não pode não saber sobre dinheiro, ele não pode saber nada, mas ele sabe sobreviver com o mínimo. Coisa que um cara que é um executivo, que se colocar ele na mesma situação do mendigo, ele vai até conseguir sobreviver, mas ele vai provavelmente penar muito mais do que um mendigo. Posso estar errado, não sei, eu acho que não. Então, o Pai é nosso. Não existe isso de eu sou cristão, eu sou melhor do que os muçulmanos, eu sou melhor do que os budistas, eu sou melhor do que os ateus. Não interessa se os ateus acreditam ou não em Deus. Não interessa, o Pai é deles também, cara. Não interessa se tua fé vem de Jesus e a fé do outro vem de Maomé, ou de Buda, ou daqueles deuses hindus, né, da Índia. Não interessa, é a mesma fonte. Negócio que o ser humano é muito criativo, né? Arranjou várias denominações para várias entidades para denominar aquilo de Deus, mas é a mesma fonte. Mesmíssima, sem pôr nem tirar. Pois é, ele sabe empreender com o mínimo, né, Tati? Olha que legal. Então, o Pai é nosso tem tudo a ver com a lei do pertencimento. Porque se todos fazem parte, se todos pertencem, é porque todos vêm da mesma fonte, mesma. Aí eu vou contar uma coisinha que aconteceu hoje comigo, né? Esses dias eu passei Tem poucos dias, foi no começo da semana, eu comecei a seguir um cara no YouTube, um canal no YouTube, chamado Astrologia Sistêmica. Vou falar porque não tenho medo de falar, enfim. E aí vocês fazem o julgamento de vocês. O cara, sobre astrologia, eu gosto de astrologia, tá, gente? Sempre gostei. E vez por outra eu vejo algumas coisas. Não faço mapa mais astral, não faço nada. E nem trabalho com isso também, tá? Mas sempre gostei do assunto. E comecei a seguir esse cara por indicação de um outro cara, de um outro canal que eu sigo. Comecei a assistir os vídeos. Cara, quando o cara me coloca um vídeo hoje falando de política, assim, mas assim, e ele dá a entender no canal dele que ele conhece a abordagem sistêmica, mas um cara extremamente de esquerda. Aí eu falei, putz, eu não vou continuar olhando um vídeo desse cara, porque é um cara que trabalha com a sistêmica, ou pelo menos diz que trabalha com a abordagem sistêmica, a astrologia sistêmica, e é extremamente tendencioso para a esquerda. Não dá, cara. Não consigo conceber isso. Porque se eu trabalho com a sistêmica, eu não posso ter um lado. Eu que estou aqui com vocês, eu não posso dizer eu sou de esquerda ou sou de direita, porque eu não estou sendo sistêmico. Eu não estou sendo imparcial, que é o mote do meu trabalho, da minha vida. Então eu deixei de seguir o canal. E não recomendo, porque não tem como. Não tem. Não dá para... Aí é aquela coisa bíblica, né? Não dá para agradar a Deus e o dinheiro. Se bem que não é dinheiro ali, né? Enfim, não vamos falar mal do dinheiro, pelo amor de Deus. Então o Pai é nosso, é de quem é de esquerda, é de quem é de direita, é quem é crente, é quem é católico, é quem é espírita, é quem é umbandista, é quem é de todo mundo, gente. E se o mundo já tivesse acordado para isso de verdade, porque não acordou mesmo ainda, a gente já tinha dado um salto evolucionário na Terra. É engraçado que é só falar isso as pessoas saem da live. Interessante, né? Mas ok. Então, talvez seja sinal de que é para eu acabar a live, né? Então, o Pai é nosso, e o Pai é nosso porque Ele que criou tudo isso. E o Pai é nosso, o Pai, na verdade, ele não é fora, tá? É aqui dentro. A centelha divina, o Deus, está aqui dentro. Então, quando eu excluo o outro, ou as outras pessoas, eu estou excluindo Deus também. Já perceberam isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu estou excluindo o outro, eu estou excluindo Deus também, porque Deus está em todo mundo. Ah, mas eu vou para a igreja, eu sou uma crente ferrenha, né? Eu vou para a missa todo final de semana, vou para a minha igreja, vou para o meu templo, vou para o meu centro espírita toda semana. Eu sou uma pessoa do bem, eu faço caridade. Mas eu não consigo suportar
quem é de outra religião. Mas eu não consigo suportar os bolsonaristas. Mas eu não consigo suportar os lulistas. É muita incongruência, né? E é nas religiões onde tem mais isso, infelizmente. Enfim, todo mundo entendeu, né? O recadinho da lei do pertencimento e do Pai é Nosso. Então, quando você encontrar, eu vou sugerir um exercício para vocês fazerem, tá? Se vocês quiserem fazer. A partir de hoje, se a Lívia estiver aqui, viu, Lívia? Com teu ex-namorado ou teus ex-namorados, toda vez que encontrar com eles, ou com qualquer outra pessoa que você não goste, deixa vir essa frase. O Pai é nosso. Gente, faz toda a diferença. O Pai é nosso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem mais privilégio do que ninguém. E eu estou falando privilégio do ponto de vista espiritual, tá? Não estou falando de riqueza física, estou falando de casa, de dinheiro, estou falando de espírito. Todos estamos aqui no mesmo barco. Então desconfie também daquelas pessoas que se acham melhor do que as outras, que acham que estão num outro patamar, porque elas não estão. Elas estão aqui no mesmo barco que eu e você e toda a humanidade. Então, que bom que o Pai é nosso, né? É sinal de que existe uma justiça muito grande por trás disso. Pois é, quando excluo alguém, eu excluo Deus também. É isso aí. E é bom de ouvir isso, né? Então, gente, eu finalizo a live de hoje com essa visão, trazendo isso para vocês. Quero agradecer a presença de vocês. Quero agradecer as pessoas que participaram da Escola de Postura Sistêmica, que encerrou ontem, né? Falei no Story. A gente acabou essa primeira turma e a Escola de Postura Sistêmica vai se transformar, vai virar uma escola para formar, entre aspas, consteladores. A gente vai abrir a nossa primeira turma agora no segundo semestre, uma escola de formação de consteladores. E a escola vai se transformar em dualidade sistêmica. Então, vocês vão me ouvir falando muito essa história de dualidade, viu? É o meu mais novo curso, junto com a Thaís. Vamos trabalhar as dualidades a partir do masculino e do feminino. Masculino e feminino cada vez mais unidos para trazer expansão de consciência sistêmica para você que quer crescer e que acredita também que o Pai é nosso, que o Pai não é só seu, né? Muito obrigado. E mês que vem, segunda turma da mentoria Autoridade Sistêmica, viu, consteladores, terapeutas? Se inscrevam que vai ser maravilhoso. A nossa primeira turma foi fantástica, foi linda e essa não vai ser diferente. Obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. Obrigado, Kátia. E até semana que vem. Semana que vem tem live, se Deus quiser. Toda semana eu quero estar aqui, meu compromisso com vocês, para a gente conversar sobre assuntos pertinentes. Bom? Beijo grande, bom arraial, bom final de semana, boa vida. O Pai também é nosso, o Pai é nosso. Tchau, tchau.